Queridos amigos da TV Mundo Maior, sejam bem-vindos a mais um programa Jesus e o Espiritismo. Rogamos a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, por mais esta oportunidade, pela oportunidade de juntos nos encontrarmos neste programa, neste ponto de encontro, em que nós iremos estudar uma página do livro O Espírito da Verdade. É um livro que eu venho colhendo muitas mensagens positivas de pessoas que não conheciam, de pessoas que já leram e não estudaram. Fato é que tem sido um estudo que tem gerado frutos que eu não imaginava. A você que está nos conhecendo agora, venha estudar conosco toda semana, capítulo por capítulo deste livro, que é um livro em parceria mediúnica entre os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por espíritos diversos e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Mas antes de entrarmos propriamente no nosso capítulo do dia de hoje, eu gostaria de convidar os amigos que estão nos acompanhando para conhecer a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova. Sabemos das lutas que existem na sua manutenção, sabemos das lutas para continuar levando esta proposta, que é levar luz, esperança, consolo a tantas pessoas. Entre no site tvmundomaior.com.br e veja as formas que você tem de ser um colaborador para que este projeto continue adiante. No dia de hoje, estaremos estudando o capítulo 66, que tem como título Com Você Mesmo, uma mensagem ditada pelo Espírito de André Luiz, e corresponde ao capítulo 5º, item 13, do Evangelho segundo o Espiritismo. Começa o Espírito Amigo nos informando: meu amigo, você clama contra as dificuldades do mundo, mas será que você já pensou nas facilidades em suas mãos? Observemos. Você concorre em tempo determinado para exonerar-se da multa legal com expressiva taxa pelo consumo de luz e força elétricas. Todavia, a usina solar que lhe fornece claridade, calor e vida nem é assinalada comumente pela sua memória. Você salda periodicamente largas contas relativo ao gasto de água encanado. No entanto, nem se lembra da gratuidade da água das chuvas e das fontes a enriquecer-lhe os dias. Antes de continuarmos a leitura, a observação que André Luiz nos faz, o célebre autor espiritual do livro Nosso Lar, que virou filme e foi um estouro na bilheteria dos cinemas brasileiros, e nós notamos que ele vem nos convidar a olhar para determinadas coisas que geralmente não vemos. Reclamamos, lamentamos, questionamos e não agradecemos. Reclamamos quando aumenta a tarifa da energia. Reclamamos quando aumenta a tarifa da água. O que é nosso direito, é evidente, nós podemos protestar, nós podemos reclamar, nós podemos ir em busca dos nossos direitos. E o que ele quer mostrar para nós é que tem muitas coisas que nós deveríamos utilizar o mesmo empenho e a mesma energia, como, por exemplo, ver que a maior fonte de luz que nós temos é a luz do sol, a luz solar. E o sol não nos cobra imposto, o sol não nos cobra taxas, o sol não nos impõe nada. E quantas foram as vezes que nós agradecemos a Deus pela oportunidade de termos um sol? Eu já tive a oportunidade de fazer algumas palestras, alguns ciclos de palestras na Inglaterra, em especial na cidade de Londres. E é curioso porque o sol naquela cidade é muito pouco ao longo do ano todo, são poucos os dias que existe sol. Então nós vemos que existe uma taxa maior de depressão, uma taxa maior de desânimo, uma taxa maior de suicídio, está sendo comprovado pela ciência que tem a interferência da falta do sol.
nós observamos que aqui no Brasil nós temos tudo isso à nossa disposição e poucas vezes agradecemos, poucas vezes elevamos o nosso pensamento reconhecendo como é maravilhoso termos o seu calor, o seu brilho, a sua intensidade durante o ano todo. Observamos também a água. Há poucos anos atrás, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos uma grande crise hídrica. Nós nunca tínhamos ouvido falar que São Paulo poderia ter problema de água, de abastecimento. E a coisa de alguns anos atrás teve a necessidade nas grandes cidades do estado, como por exemplo a capital, de você ter racionamento. De determinada hora, tal hora você não tem água, você pode abrir todas as torneiras que não vai ter um pingo d'água. Abuso do homem. Então nós temos uma infinidade de coisas que não observamos, que não prestamos a atenção. Aqui até o presente momento da leitura, André Luiz pegou apenas e tão somente 2 tópicos. Mas isto eu gostaria de trazer para a nossa vida particular. Isso se reflete também no nosso semelhante. Quantas vezes eu cobro do próximo justamente o que é cota do próximo fazer, mas eu esqueço também de reconhecer quando ele acerta, quando ele faz algo positivo, quando ele caminha pelo caminho da prosperidade, seja material, espiritual. Nós somos acostumados, ao longo de muitas encarnações, a vermos apenas e tão somente o lado negativo e a valorizarmos este lado. Às vezes a pessoa teve 10 ações naquele dia, uma única negativa e 9 positivas. 9 positivas, valorizamos a negativa. Às vezes vemos um quadro, todo ele bonito, florido, mas no centro do quadro tem uma mancha pequena, uma mancha negra, bem pequena. Nós realçamos o olhar nesta mancha e deixamos toda a zona periférica de lado. Este é o modo que nós olhamos a vida. Por isso que nós temos poucos amigos, por isso que temos dificuldades de integrar a sociedade. Eu não abro, o meu semelhante também não abre, eu estou sempre na defensiva. Eu estou sempre armado para xingar, para brigar, para pensar, para condenar. E é isto que eu passo para o meu filho, é isto que eu passo para a minha filha. E eles, em miniatura, pelo tamanho, pela convicção e pela maturidade, vão pegando estes vícios de outrora nosso e fazendo acender dentro deles também. O exemplo é fundamental. Nesses longos anos que temos trabalhado diretamente com os espíritos, temos aprendido muito com eles. Nós somos espelho para muitas pessoas, mesmo que não queiramos ser, mesmo que não desejamos ser. Muitas pessoas nos observam, muitas pessoas nos seguem, muitas pessoas tomam o que fazemos como certo. Isto aumenta a nossa responsabilidade. Responsabilidade no modo que eu exponho um assunto. Responsabilidade no modo que eu exponho uma ideia. Responsabilidade no modo que eu debato determinado assunto. Allan Kardec nos ensina, em sua vasta obra, que para eu ter o direito de debater, eu tenho que sair do campo do achismo e mergulhar naquilo. Como é que eu vou debater espiritismo se eu não conheço espiritismo? Como é que eu vou poder falar de catolicismo se eu não conheço o catolicismo? Para que uma pessoa possa se referir negativamente ao espiritismo, ela tem que conhecer a fundo a obra de Allan Kardec, os 5 livros principais, os 11 anos e meio de revista espírita, os livros adjacentes que Allan Kardec publicou. Agora a pessoa lê meia dúzia de livros que não reflete o pensamento de Allan Kardec do Espírito da Verdade, pegam os equívocos que cometem porque são médiuns invigilantes e pega aquilo e acha que aquilo é espiritismo. Allan Kardec nos ensina que o bom debate é quando eu falo de conhecimento de causa. Tudo na vida procede da mesma maneira. Nós vamos ver daqui a pouco, no segundo bloco, a continuidade da mensagem de André Luiz,
que tanto nos esclarece, que tanto nos consola, que tanto nos informa e que com muita percepção e com muito tato, ele procura mostrar para nós coisas que nós não estávamos habituados a ver, coisas que nós não estávamos habituados a lidar, coisas e situações que muitas vezes passam desapercebidos por nós, mas que merece da nossa parte uma atenção, merece da nossa parte uma reflexão. Se eu vou modificar, se eu vou transformar, se eu vou fazer diferente, é uma outra história, mas que eu permita pelo menos ouvir o outro lado, que eu permita ao menos me dar uma chance. Todos querem a mesma coisa: paz da alma, tranquilidade de consciência, sentimento de que estou fazendo a minha parte. Como conseguirei tudo isto se o olhar que eu tenho é sempre este olhar voltado para o negativismo? Então não saia daí não, daqui a pouco nós vamos continuar com essa temática. Mas antes, vamos aproveitar os minutos finais, aproveitando a temática de hoje, para falarmos do projeto do WhatsApp. Os espíritos amigos incentivaram que fosse criado o WhatsApp, não é para promover o nome de A, B ou C, ou promover o livro, ou promover isto, não. O que nós precisamos promover na atualidade é paz, é consolo, é levar uma mensagem de otimismo. E você que está me acompanhando, que esteja passando por uma turbulência, por um momento difícil, ou mesmo quer receber uma mensagem na comodidade do seu lar, mande uma mensagem para nós. O nosso número é 19 997 782794. Mande um oi, será perguntado o seu nome, a sua cidade e o seu e-mail. É apenas e tão somente para que possam cadastrar. Gostou? Tem te ajudado? Passe para os seus amigos no Centro Espírita, passe para os seus amigos espíritas. Quanto mais pessoas nós atingirmos, maior será a teia de vibração positiva que poderemos estar induzindo aos amigos que vêm nos acompanhando. Nós vamos para um intervalo, mas eu gostaria de, nesse tempo que nós estaremos no intervalo, você mandasse a sua mensagem, entrasse em contato conosco, para que juntos possamos divulgar, levar a sementinha da paz, a sementinha da esperança. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com a segunda parte do programa Jesus e o Espiritismo pela TV Mundo Maior. Se você tem gostado dos nossos programas, quer assistir os programas anteriores, o programa inédito vai para a grade de programação da TV Mundo Maior e logo depois nós subimos para o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite o sininho, que é as notificações. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe, comente, venha fazer parte deste projeto. Vamos dar continuidade na mensagem ditada pelo espírito de André Luiz. Você estipendia na feira, com apreciáveis somas, todo o gênero alimentício que lhe atende ao paladar. Contudo, o oxigênio, elemento mais importante a sustentar-lhe o organismo, é utilizado em seu sangue, sem pesar-lhe no orçamento com qualquer preocupação. Você resgata com a loja novos débitos cada vez que renova o guarda-roupa e, apesar disso, nunca inventariou os bens que deve ao corpo de carne a resgatar-lhe o espírito. Você remunera o profissional especializado pela adaptação de um só dente artificial. Entretanto, nada despendeu para obter a dentadura natural completa. Você compra a drágia medicamentosa para leve dor de cabeça. Todavia, recebe de graça a faculdade de articular, instante a instante, os mais complicados pensamentos. Você gasta quantias estimáveis para assistir
a esse ou aquele espetáculo esportivo ou a exibição de um filme. Contudo, guarda sem sacrifício algum a possibilidade de contemplar o solo cheio de flores e o céu faiscante de estrelas. Você paga para ouvir simples melodia de um conjunto orquestral. No entanto, ouve diariamente a divina música da natureza sem consumir vintém. Você desembolsa importâncias enormes para adquirir passagens e indenizar hospedarias sempre que se desloca de casa. Não obstante, passa-lhe despercebido o prêmio vultuoso que recebeu com o próprio ingresso na romagem terrestre. Não desespere, nem se lastime. Atendamos à realidade, compreendendo que a alegria e a esperança, expressando créditos infinitos de Deus, são os motivos básicos da vida, a erguer-se cada momento por sinfonia maravilhosa. Mensagem ditada por André Luiz. Sem sombra de dúvida, é um capítulo muito bonito, convidando-nos uma vez mais à meditação. Tudo o que ele disse, nós já nos deparamos ou nós vivenciamos na atualidade. Em momento algum, André Luiz nos disse que é contrário, que é errado, que é equivocado fazer qualquer uma destas coisas que ele pegou como exemplo. Ele apenas procurou nos mostrar o outro lado da moeda. Eu posso tudo, mas em contrapartida que eu tenha esperança, que eu tenha um olhar misericordioso. Muitos podem imaginar que mesmo a passos lentos, a situação esteja muito difícil na Terra, como realmente está. Estava eu lendo, esses tempos atrás, um livro de história, falando um pouquinho da Alta Idade Média, da Baixa Idade Média, do feudalismo, da Inquisição, das Cruzadas, das Guerras Santas, aqueles capítulos dolorosos que há menos de 500 anos nós tínhamos aqui na Terra. E nós observamos que até hoje nós vemos os resquícios daquela época, porém, alguns procedimentos já foram mudados. Algumas situações já foram deixadas de lado, outras precisam ser combatidas. O que eu quero dizer com este contexto todo? Toda transformação ela é lenta. Veio o Chico, impulsionou muitas pessoas, muitas cidades, muitas instituições. Foi uma bandeira de união, uma bandeira de amor, uma bandeira de concórdia. Veio, fez a parte dele, deixou o seu exemplo, foi embora. Allan Kardec, a mesma coisa. Veio, colaborou, somou, juntou, retornou à pátria espiritual. Observamos claramente a importância de vermos nestas pessoas, e aqui poderíamos citar muitos outros nomes, a importância de não desanimarmos, a importância de colaborarmos, somarmos, ajudarmos num planeta que ainda vibra, torce, é gerenciado por tantas coisas que geram mal-estar, que geram dificuldades, que geram conflitos dentro da própria família por coisas que não nos levarão a lugar algum. E o convite é sermos o oposto. Não é porque a sociedade está doente que eu também estarei doente. Doente no sentido de olhar, no sentido de interpretar, no sentido de ver a importância que o outro tem. Deus não nos mede como a sociedade nos mede. Perante a sociedade, nós somos mais um. Se nós fizermos a nossa parte bem, se nós não fizermos a nossa parte, está bem também. Deus não. Deus nos olha com carinho. Deus nos olha com amor. Deus nos olha com compaixão. E Ele procura sempre dar um acréscimo para nós de força, de paciência, de tolerância, em especial para aqueles momentos em que o conflito chega até nós.
Parece que no lar tudo caminha pela senda da briga, no trabalho nada dá certo, materialmente falando eu me preparo, eu sou aquela pessoa previdente, mas de repente aparece um incidente aqui, uma complicação ali, eu estou sempre nesta rotina. Quantos de nós não teve e não tem motivos para agradecer a Deus? É nisto que o espírito de André Luiz pede para agarrarmos. É neste olhar que ele pede para vermos, sem nos tornarmos presas de uma entidade ou de um lado negativo nosso. O pensamento, ele é tudo. Um pensamento doente é uma vida doente. Um pensamento ativo, próspero, alegre, feliz é uma vida próspera, é uma vida de colheita, é uma vida de plantio, mas é uma vida de colheita. Quantas foram as vezes que eu olhei para o espelho e não tive os olhos para ver a perfeição que Deus nos constituiu, mesmo com as nossas dores, mesmo com as nossas complicações, mesmo com as nossas lutas, mesmo com aquele olhar que nós temos para o nosso próprio íntimo, aquele olhar que nós temos para dentro do nosso ser, que possamos, depois deste programa, analisarmos, refletirmos, lavarmos o nosso rosto espiritual, limparmos os nossos olhos e vermos a vida, interagirmos com ela. Neste planeta com mais de 7 bilhões de encarnados, eu, você, nós somos importantes. Não para mudar o planeta, mas para mudar a nossa realidade, para mudarmos o nosso lar, para mudarmos a nossa comunidade, para mudarmos o pensamento daquelas pessoas que estão do nosso lado, que mudarão com o nosso exemplo, que mudarão com a nossa persistência, que mudarão com o modo que nós olhamos e interagimos, seja para que etapa da nossa vida for. Eis o trabalho chegando até nós, eis a oportunidade batendo na porta de nossa casa, cabendo-nos unicamente escolher se aceitamos ou recusamos a proposta de trabalho, se queremos seguir adiante, se queremos abraçar a causa, se queremos com muita alegria e com muito devotamento superarmos todas aquelas complicações que até hoje persistem em nos seguir, persistem em nos acompanhar. Por isso que eu achei muito interessante quando ele fala, ó, observe o sol, observe a água, observe o solo. Olha como o solo dá tantas coisas e não observamos, dá o alimento, dá os legumes, dá os vegetais, ajuda nisto, ajuda naquilo, e às vezes olhamos diariamente e não valorizamos. Às vezes somos mantidos por ele e não valorizamos. Às vezes temos na nossa casa elementos que são gerados por ele e não realçamos. É este o olhar que eu gostaria de gerar. Vermos as pequenas coisas, apegarmos a elas, vermos que nós não estamos sozinhos neste planeta e que não somos exclusivos, melhores ou mais importantes do que ninguém. Todos nós fazemos parte de uma coletividade e para que esta coletividade funcione e prospere, é necessário que todos nós façamos a nossa parte com amor e com desinteresse. Querido telespectador, já estamos caminhando para os momentos finais do nosso programa. Eu gostaria de passar o nosso número do WhatsApp. Quer receber uma mensagem de consolo, um vídeo esclarecedor, uma mensagem de bom ânimo? Entre em contato conosco. Nosso número é 19 997 782794. É muito importante que você salve o número em seus contatos e que você mande um oi, uma sugestão, uma dúvida, que você interaja conosco. E a partir dali, o seu número, o seu nome estará ingresso na nossa lista de transmissão e diariamente você vai receber as nossas novidades, os posts, vídeos, dias de palestras. Ali é uma ramificação
enorme, tem sido um trabalho muito bonito e que vem gerando lindos frutos. Se quiser participar, não se esqueça, mande uma mensagem, salve o número e entre em contato conosco. Lembramos também que todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar de número, iniciamos pela minha linha do tempo um vídeo ao vivo e você é o meu convidado a todos os domingos juntos abrirmos o nosso lar para entrarmos em comunhão com os espíritos amigos, pedindo pela nossa semana, pedindo pela nossa família e pedindo também por cada um de nós. Não se esqueça, já neste domingo venha participar conosco. Estamos encerrando mais um programa Jesus e o Espiritismo. Rogamos a Deus e a Jesus que nos abençoe, que nos ampare, nos dê uma semana de muita paz, de muita luz. Até o programa que vem.